Agora vamos para a melhor parte, a qual não nos será tirada. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 15. Evangelho segundo João, no capítulo 15. O título da mensagem hoje é Coragem para perseverar. Nós estamos no mês em que a virtude da perseverança tem sido restaurada em nós. À luz da Bíblia, temos aprendido como podemos perseverar, porque é algo que nós extraímos de Deus. O nosso Deus é perseverante e Ele nos fez para sermos também. Então, vamos ler João 15, o verso 4, diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Deus de amor, eis-nos aqui, Senhor, eis aqui a tua igreja. Nós precisamos ouvir a tua voz. Tudo que nós desejamos, Pai, é seguir no teu caminho, na sua verdade. Nos ajude, Senhor, nos ajude na nossa fé, nos ajude na nossa jornada, nas nossas escolhas, nos nossos posicionamentos. Que a sua palavra que é viva, inerrante, eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Passa essa espada em nós, Senhor, que a tua palavra possa nos mudar, nos transformar de dentro para fora e que o Senhor colha em nós o fruto do teu penoso trabalho. Assim nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Permanecei é o verbo que Jesus já começa usando. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Logo de início nós percebemos uma reciprocidade e uma condição da permanência dele em nós. Então, de cara a gente percebe que não é uma obra feita só por Deus, é uma obra que Deus nos incluiu para participarmos. A obra da salvação é exclusivamente mérito de Jesus. Mas a jornada com Ele, a santificação, cabe à nossa participação. Por quê? Por causa do nosso livre-arbítrio. E assim, Deus também nos enviou o seu Santo Espírito, porque através desse Espírito, se movendo em nós, nós então aprendemos a permanecer. Muitos sonham com grandes chamados, já começam a vida cristã pensando grandes conquistas, missões especiais, experiências espirituais inefáveis. Muitos querendo ir para o outro lado do mundo para pregar o Evangelho. Mas, na verdade, o Senhor está nos pequenos começos. Jesus, quando Ele fala para permanecermos nele, Ele está dizendo que é necessário estarmos atentos nos detalhes. Não podemos desprezar os pequenos comandos de Jesus no dia a dia. Às vezes, estar pensando em coisas assim, tão grandiosas, nos faz perder da constância diária, da permanência. E essa perseverança, ela vem porque ela também requer em nós um nível mais alto de autoridade. Domingo passado aprendemos aqui que os dons, né, os talentos, na verdade, com uma forma figurativa de interpretarmos, mas ali eram moedas que tinham sido confiadas às pessoas. E alguns multiplicaram e outros não.
A mensagem principal aí é que aquele que persevera, aquele que é fiel no pouco, no muito será posto. Deus os colocou em um nível de autoridade com uma proporção com o que eles entregaram. Os que entregaram 10 vezes mais talentos receberam autoridade sobre 10 cidades e províncias. Então, ao trazer este permanecer, eu venho revelar a verdadeira fé. Aliás, a Bíblia nos revela. A verdadeira fé é revelada pela obediência constante, não por atos grandiosos ocasionais. O reino de Deus não avança apenas por decisões dramáticas, catarses, mas por fidelidade simples, silenciosa, no dia a dia, no labutar do seu trabalho, no cuidar da sua família, nos serviços simplórios. Ali você revela a sua perseverança. Porque, convenhamos, queridos, não é fácil viver, não é mesmo? A gente vê coisas maravilhosas, nós podemos desfrutar do amor em família, nós podemos sim respirar, encher os pulmões de ar, olhar para o céu, olhar para toda a criação, mas isso não é tudo. Nós também nos deparamos com tamanha injustiça, violência, maldade, traições. Nos deparamos com obstáculos, injustiça social. E tudo isso, muitas vezes, tem feito pessoas desistirem. Pensa comigo, lembra do hall de pessoas que você conhece, o escopo das pessoas, dos seus amigos, colegas de trabalho, as pessoas que você tem algum contato com elas. A maior parte desiste facilmente ou a maior parte persevera? Olha para a igreja, vamos olhar aqui para nós. É mais fácil para nós desistirmos de algo difícil, uma amizade complicada, situações controversas. Desistir é mais fácil do que perseverar, sim. Mas a perseverança esconde para nós um tesouro. O nosso Deus nos ensina a virtude da perseverança, porque nela Ele mesmo escondeu um tesouro. Aquele que persevera, ele vai encontrar um lugar de maior intimidade, de maior comunhão, em consequência disso, de maior autoridade, de maiores conquistas, de maior prosperidade também. Não estou dizendo somente de prosperidade financeira, mas prosperidade nos relacionamentos, prosperidade na alma, relacionamentos saudáveis, vidas transformadas. O texto que acabamos de ler faz parte de um dos discursos mais profundos de Jesus para os seus discípulos. O contexto vai nos ajudar a entender a força que as palavras que nós lemos aqui têm. Então, nós lemos João 15, aí voltando 2 capítulos anteriores, 14 e 13. Jesus estava ali com os seus 11 discípulos. O traidor já havia saído, Judas já havia se retirado para trair Jesus. Era a noite da última ceia, poucas horas antes da prisão e da crucificação de Jesus. O cenário anterior a essa conversa incluiu o lava-pés dos discípulos, incluiu ali o novo mandamento. Jesus diz: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E Jesus consola os seus discípulos, dizendo que ele vai preparar um lugar. A conversa estava ali meio que trazendo angústia, né? Os discípulos estavam sendo apertados. E essa conversa, ela vai ali no consolo também. Jesus vai falando que não era para que eles ficassem
perdidos, desamparados, eles não seriam, ia ser enviado o Santo Espírito. E é nesse momento que Jesus vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como que ele disse, eu sou a bússola, eu sou o GPS. Mantenha comunhão comigo, vocês não se perderão. Vocês irão para onde eu estou indo. E aí, depois disso, nós vamos ver que antes de começar o capítulo 15, logo no finalzinho ali do 14, nos deparamos com Jesus dizendo assim, levantai-nos e vamos-nos daqui. Então ele conversa, tudo isso aqui que nós falamos, ele lava os pés, ele fala de amor, ele fala da missão. E aí, no final do 14, ele dá um comando, levantem e vamos. A partir daí, muitos estudiosos entendem que Jesus e os seus discípulos saíram do cenáculo em direção ao Monte das Oliveiras. E quem já visitou Israel sabe que desse caminho do cenáculo ao Monte das Oliveiras passa por muitos lugares onde tem videiras, onde tem vinhedos. Então, muitos estudiosos compreendem que, porque Jesus começa a falar, então, no capítulo 15, da videira. E ele estava andando, ele estava indo, porque já tinha falado, então, levantem-se e vamos-nos daqui. Então, tem um movimento aqui, nesse capítulo 15. E nesse movimento, ele começa a falar no caminho que levava até o Getsêmani, porque o Monte das Oliveiras é muito próximo do Getsêmani. Tem gente até que acha que é o mesmo lugar, mas o Monte das Oliveiras são várias oliveiras, uma plantação grande de árvores ali, tem oliveiras milenares. E o Getsêmani é o lugar da prensa, porque ali eram colhidas as azeitonas e depois elas eram levadas para o Getsêmani, onde ocorria a prensa. E aí, da prensa, a gente vai entender que existiam várias prensas, né? A primeira prensa, o azeite mais puro, era usado pelos sacerdotes dentro do templo, e assim por diante, para a unção de reis, para a unção de profetas, mas depois a azeitona era prensada novamente e depois saía novamente um óleo, e esse óleo era usado ali dentro das casas. O azeite também era muito utilizado como moeda, era um combustível para lamparinas, né? Então, nesse lugar que eles estavam passando e tendo essa conversa, eles provavelmente passaram pelo local da prensa. E Jesus, então, ele aproveita para falar sobre essas coisas. Ele vai falar com eles, olha, vocês tiveram muitas experiências comigo. Vocês andaram comigo mais de 3 anos, em tempo constante, isso realmente é impactante. Mas daqui para frente, tudo que vocês viveram comigo não é suficiente para mantê-los no caminho, para instruí-los sobre a missão. Vocês vão precisar permanecer em mim. E então eu permanecerei em vós. Isso nos ensina muito, porque às vezes para nós é mais confortável viver das nossas histórias do passado. Às vezes é mais confortável vivermos como netos do Deus Altíssimo, netos de Deus. O meu pai ora, minha mãe. E aí você entende que essa cobertura de oração, ou talvez a sombra de líderes, de pastores. Eu estou debaixo de uma liderança forte, e eu tenho a cobertura do meu pastor. Ei, Jesus está falando com cada um de nós. É você que tem que permanecer nele, para ele permanecer em você. Porque em um mesmo ambiente, uns estão sendo tocados e encontrados por Jesus como fiéis e outros nem tanto. A vida com Jesus não é sustentada com eventos, mas com permanência. Então, quando ele fala, eu sou a videira e vós sois os ramos, ele está dizendo, o meu pai é o agricultor. E aqui, nesse percurso, Jesus estava clareando para eles. Porque a sensação que eles tinham é que agora eles estariam abandonados.
Eu me lembro de uma época da nossa vida, em 2015, fomos ordenados para o chamado pastoral, e ali nós nos sentimos assim, meio que como que vai ser agora, né? Porque até então íamos todos os cultos para a igreja, e ali éramos ministrados pelo pastor que nos ordenou. Mas a partir daquele momento, era uma virada de chave. Nós é que iríamos ministrar, e eu lembro de ter perguntado para ele: Pastor Cláudio, como vai ser agora? E a gente, como nós vamos receber para poder pregar? Ele falou: agora você vai receber direto dele, porque vocês estão sendo colocados em um outro nível. Mas aí a minha ficha caiu, que o meu pensamento antes de entender aquela dependência estava sendo transformado. Sim, nós recebemos uns dos outros, a palavra aqui está sendo ministrada, mas a sua absorção vai depender também da sua permanência, da forma como você vive no seu cotidiano, na sua rotina. Deus não está preparando uma igreja de eventos, uma igreja dependente de movimentos, de tantas experiências, de tantas distrações, né? Aqui nós vemos que Jesus vem falar sobre uma permanência, e ali nós fomos compreendendo, Evandro e eu, à medida que a gente ia ministrando e a gente ia se posicionando, o Senhor vinha nos respaldando, Ele vinha dando revelações da palavra, e nós começamos a sentir necessidade de fazer um curso de teologia. Não ficamos lá naquela mentalidade: olha só, o pastor nos ordenou e nos abandonou, nos mandou para lá e não está cuidando de nós. Não, a nossa mentalidade é que havia aquele lugar que o próprio Deus havia preparado para nós, e então o pastor Cláudio entendeu que era momento de nos colocar, e assim nós fomos caminhando, e no percurso fomos sendo ajustados, fortalecidos, ensinados. Quantas vezes nos sentimos incapazes de fazer pequenas coisas que o Senhor nos chama? Deus chamou para você se posicionar num lugar e você se sente engessado, amarrado. Permanecei nele e ele permanecerá em vós. Não é sobre visitar Deus, mas é sobre ser a sua habitação. Ele habita em nós quando nós habitamos nele. É recíproco. Então, à medida que você dá um passo na direção dele, ele já está te esperando. E quando você compreende essas palavras de Jesus, aqui está o grande engano da nossa geração. Compreenda isso comigo, porque muitos frequentam a Cristo e poucos permanecem nele. Por quantas igrejas você já passou até chegar aqui? Por quantas vezes você deixou de ser enraizado num lugar por causa de frustrações, por não se sentir cuidado, por se sentir abandonado? Essa palavra nos confronta, ela me confrontou, porque os que abandonam o barco são os que frequentam Cristo, mas os que permanecem nele, vai passar em todas as estações firmados nele. Porque é no momento em que nós somos prensados que as raízes elas vão num lugar mais profundo. Tem gente que não cria limo. Já conheceu alguém assim? Você abre a carteira de trabalho, 6 meses num lugar, 1 ano em outro. Não passa disso, às vezes 2, 3 já é Guinness para ele. Permanecer é necessário, porque você precisa passar pela prova do tempo. Nenhuma planta cria raízes profundas em pouco tempo. E Jesus vai nos falar sobre uma planta. Ele falou que Deus é o agricultor, e a nossa vida é como uma planta. Ele é a videira, nós somos os ramos. Nós temos que permanecer nele. Nós vivemos em dias em que permanecer ainda se tornou mais difícil. Se já era difícil nas gerações passadas, para a nossa veio com um plus,
porque é uma geração de imediatismo, uma geração de muitas experiências sensoriais, de vídeos curtos, de ensinos rápidos, de superfície. Então aqui está o grande engano, sabe? O que os discípulos, eles tinham que aprender é que haveria a necessidade de permanecer. A vida diária com Jesus nos ensina a respirar comunhão. Você não está em comunhão com Ele apenas quando você vem aos cultos. Você respira comunhão quando você acorda. E quando você toma o seu café da manhã. E quando você olha para a sua agenda. E quando você vai para o seu compromisso. Quando você se assenta com seu filho para ensinar uma tarefa. Quando você atende um telefone descabido. Alguém que te insulta. Tudo aquilo que Deus nos tem permitido viver tem a ver com a nossa comunhão com Ele. Você não é mais um ser fragmentado, dividido. Ai, minha vida com Deus e minha vida secular. Não. Você é inteiro na sua comunhão com Deus. E em todas as coisas, o Senhor quer estar participando conosco. É essa intimidade com Deus que hoje está sendo trocada por ruídos, distrações, agendas cheias, informação sem transformação, atividade sem devoção. O resultado é que muitos sabem falar sobre Jesus, mas poucos reconhecem a sua voz no secreto. Nós percebemos isso quando nós viemos aqui para o Vale das Orquídeas. Porque nós, de fato, fomos transplantados. A gente saiu de uma garagem, 7 anos de uma garagem, e fomos transplantados para cá. E no início, nós começamos só com um culto aos domingos. E a gente percebia que as pessoas vinham, mas logo de imediato elas falavam: nossa, pastora, sentindo falta de culto nas quartas, meio de semana tem que ter. E aí a gente chegou o tempo do culto nas quartas. E hoje, quando a gente para observar, quem nos perguntou sobre o culto nas quartas, não vem no culto das quartas, só vem no domingo. E depois de ter culto nas quartas, aí chegou o momento das pessoas pedirem mais um movimento. Nossa, pastora, todas as igrejas têm culto pela manhã também. E a nossa só tem domingo pela noite. Um culto domingo pela manhã é maravilhoso. Amém, oramos e chegou o tempo. Começou os cultos dominicais de manhã. Aleluia! Nós entendemos que é Deus nos chamando, Deus usando essas pessoas para nos chamar. Mas nós percebemos que muitas pessoas só querem um movimento. Mas na hora de permanecer, elas têm dificuldade. Existem amarras. Elas querem ver o movimento, e se não tiver, elas cobram. Mas não tem isso, não tem aquilo. Ei, você está permanecendo no que tem? Você está sendo usado por Deus para fazer uma raiz crescer para baixo? Porque antes de crescer para cima, tem que crescer para baixo. Porque se a gente cresce muito para cima, sem raiz, de um dia para o outro cai. Se você constrói um prédio sem um bom fundamento, na primeira ventania cai tudo. E a mesma coisa é com a nossa vida. Essa intimidade que vai trazendo constância para nós. Há muitos que desejam andar com Jesus nos grandes momentos. Eles querem movimento, sabe? Coisas visualmente que enchem os olhos. Mas o que Jesus está falando conosco, que há um secreto que passa despercebido pela multidão, que tem maior potencial do que os grandes movimentos. Jesus, certa vez, ele foi falar assim: aqui compararei o reino de Deus. E ele vem falar da metáfora da mostarda. E ele fala de um grão de mostarda. E ele está falando sobre nós. Nós carregamos o reino. Podemos sim ter muitas limitações e de fato somos pequenos como um grão de mostarda. Mas carregamos um potencial incrível quando enraizamos.
Porque uma semente de mostarda, ela é muito pequenininha e ela vai continuar pequenininha se ela não for enterrada. E se ela não criar raiz, ela vai continuar pequena e sem muita utilidade. A não ser para tempero de comida. Agora, se ela é plantada e ela cria raízes, e depois de raízes profundas, ela começa a ser germinada, a florescer, a gerar para que os olhos vejam, então ela vai ser abrigo para muitos outros. Aí Jesus fala, vai ser um lugar de abrigo, um lugar de proteção. Queridos, e Jesus está nos falando sobre isso, porque nós precisamos aprender a viver com Ele nos detalhes invisíveis da rotina. Nós precisamos de Jesus, sim, nas nossas crises, nas nossas dores, nas viradas, nas respostas urgentes. Mas o segredo da vida espiritual não está nestes dias, nos extraordinários, nos dias que ressaltam aos olhos. O segredo da vida com Jesus está nos dias comuns. Está amanhã, na sua segunda-feira, que, via de regra, é aquele dia da prensa. É aquele dia em que somos provados, né? Há muitos que desejam andar com Jesus nesses grandes momentos. Charles Spurgeon disse, a fé verdadeira não vive de incêndios ocasionais, mas de uma chama constante. O fogo tem que arder continuamente. É bom você vir aqui mesmo e adorar com tudo que você tem, com fôlego, com seus braços, com gritos, com lágrimas. Isso é maravilhoso, mas não se resume a isso. Cultuar ao Senhor não termina nisso. Nos momentos simples do cotidiano, com uma consciência sensível de quem é Jesus, do que é que Ele faria no seu lugar. Porque a vida se vive ao vivo. Tem coisas que nos pegam desapercebidos. Quem já passou por situação de saia justa? São nessas situações que nós estamos sendo observados. Olha aí, não se engane, o nosso adversário, ele é astuto. E ele fica só observando, porque tudo que ele quer ver é a gente caindo em algum escândalo. É a gente caindo numa situação de ira. É a gente envergonhando o Evangelho. É a gente humilhando pessoas. É a gente se posicionando contrário ao que a gente prega. Mas se nós permanecermos em Cristo, Ele permanecerá em nós. E ainda que uma situação venha nos pegar de surpresa, o Espírito Santo vem e o fruto é dado. Permanecer em Cristo significa ser dependente dEle. Jesus quer nos ensinar a prosperar sem nos perdermos, a sofrer sem nos afastarmos. Ele quer nos ensinar a viver sem nos tornarmos independentes, porque toda independência é lá no fundo uma forma disfarçada de nos afastarmos de Deus. No silêncio, na luta, na rotina, na espera, na dor, na alegria, Jesus está conosco. E Ele não falou de fórmulas rápidas, práticas. Ele falou de algo simples. É um caminho estreito e profundo. É estreito porque não são muitos que passam por esta porta. E é profundo porque exige de nós perseverança, exige de nós permanecer. Eu peguei também um texto no Antigo Testamento, segundo livro de Samuel, capítulo 23, do versículo 9 ao 10. Eu gosto sempre de mesclar numa pregação expositiva, porque a Bíblia explica a Bíblia. E o Antigo Testamento nos ensina muito a respeito das virtudes, dos princípios que o Novo Testamento fala. Então, vamos ler aqui, ó. Depois dele, Eleazar, filho do Aioíta Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi
quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Porém, os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Até aí. Percebe que aqui todos abandonaram a batalha? Só ficou um valente de Davi, um dos valentes, eram vários. Eleazar vai nos dizer sobre perseverança. Ele enfrentou os filisteus quando todos recuaram. Ele permaneceu firme no campo de batalha até que a sua mão ficou presa à espada. A espada é a palavra. Essa palavra, ela precisa habitar no nosso coração. Nós precisamos saber manusear. É uma forma figurativa de falar que nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos amar a palavra. E ela é que vai nos sustentar corajosos. Ela é que vai nos dar coragem para perseverar nos dias de luta, nos dias em que todos nos abandonarem, nos dias em que você vai olhar para um lado e para o outro, e você vai se lembrar daquele salmo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu, contudo, não será atingido. E isso em todas as áreas da sua vida. Sabe que a Bíblia diz que naquele dia o Senhor concedeu grande vitória. Existem situações que estremecem as nossas pernas. Situações que te abalam, que você pensa, como é que eu vou resolver? Eu estou sozinho. Como é que eu vou poder resolver um problema tão grande, uma dívida tão grande, uma enfermidade tão grande, um problema, um vício tão grande? Você vai vencer na palavra, você vai vencer lutando, perseverando, permanecendo em Jesus, porque Ele disse, o segredo é permanecer nele. Permaneça nele e ele permanecerá em você. E estando ele em você, ninguém conseguirá te resistir. Problema nenhum ficará de pé diante de você, porque o próprio Deus está contigo. Eleazar permaneceu com a espada na mão. E eu amo essas histórias bíblicas. Você começa a imaginar, imagina um homem com uma espada grudada na mão. A mão dele ficou dormente. E a espada, ela não saía. Fundiu o que era a luta com a perseverança. É isso que Deus tem para nós. Sabe, quando a sua luta encontra perseverança em você, ali na frente ela deixa de ser uma luta e ela se transforma numa vitória. Para os que desistem, ela vai continuar sendo luta, ela vai se tornar derrota, mas os que perseveram, ela se transforma numa vitória. Na vida cristã, permanecer também cansa, claro que cansa, permanecer em oração cansa. Tivemos vigília aqui na sexta-feira, tinham valentes aqui, você estava aqui? Eu espero que na próxima você esteja. Porque é assim que a gente aprende a permanecer, a perseverar. Numa vigília da noite, nem 3 horinhas, a noite é composta por 4 vigílias. A gente pegou uma vigília para orar. É difícil, porque é lutar contra a carne, é lutar contra a preguiça, é lutar contra o conforto, contra o comodismo. Sim, a Bíblia diz que nós precisamos perseverar, permanecer em oração, permanecer em santidade, permanecer servindo, não é fácil. Você olha para os outros, você pensa em desistir, porque o outro não está fazendo com a mesma dedicação que você, e você para pensar, eu sou um tolo. Você não é tolo, você não é bobo, você está investindo
no seu tesouro, onde a traça não destrói, onde a ferrugem não corrói. Tudo aquilo que nós fazemos no Senhor não será em vão. O nosso trabalho no Senhor é guardado num lugar seguro, protegido na eternidade. Não é fácil permanecer fazendo o que é certo, fazer o bem sem desistir. E Eleazar permaneceu com a espada na mão. Essa história vai nos ensinar sobre a nossa força, que não está em nós mesmos, mas em permanecer em Cristo. Você sabe que não foram os músculos dele que fizeram ele vencer. Naturalmente impossível um homem com uma espada na mão vencer um outro exército. Mas foi a decisão dele de permanecer fiel. Não é na força do seu braço, na sua capacidade intelectual. É claro, você vai seguir as estratégias que o Espírito Santo está te dando. Você vai fazer aquilo que cabe a você. Mas eu já te garanto, não é pelo seu mérito que você vai vencer. É pela sua fé, é pela sua permanência, é pela sua perseverança. E a vitória te será dada no poder de Deus. E é por isso que será grandioso. E é por isso que é alvo dos nossos testemunhos. Quem permanece vence, não porque nunca se cansa, mas porque nunca se desconecta da fonte. Há um segredo em permanecer em Cristo. Um ramo que permanece na videira, ele nunca se quebra. Ele não fica seco. É como aquela sarça que queimava e não se consumia. Um ramo natural, dependendo das estações do ano, ele fica tão seco que ele se quebra. Mas não é naturalmente que nós vivemos a nossa vida de fé. Nós estamos no ano do sobrenatural do Senhor. E nós estamos vivendo cada um dos dias deste ano o sobrenatural do Senhor. Ele tem nos dado força, Ele tem nos dado o privilégio de dar testemunhos daquilo que Ele tem feito. A cultura atual ensina o imediatismo. O Evangelho ensina a perseverança, porque Deus recompensa os que permanecem. Toda promessa, ela tem um intervalo, e é nesse intervalo que nós somos provados. E é nesse intervalo, Deus não nos tenta, Ele nos prova, mas é nesse intervalo que o diabo também nos tenta. O diabo, ele é oportunista, ele é sagaz, ele não tem mais autoridade, mas os dons ele tem. Ele tem capacidade, inteligência, ele tem astúcia. Então, ele aproveita nesses momentos em que nós estamos ali em tempo de silêncio. Tem momentos que parecem um limbo. E você parece que você está parado no tempo. Mas é só uma ilusão. Você não está parado. Deus está te movendo a um propósito em andamento. Esse momento, ele é pontual para te provar na sua perseverança. Para provar você na sua fidelidade ao Senhor. E Jesus não nos prometeu sensações constantes, queridos. Quem está nos prometendo isso é essa geração. É a tecnologia, é a internet. São os gurus de plantão, são os coachings. A palavra não nos promete sensações constantes. Ele nos prometeu permanecer em nós, se nós permanecermos nele. Porque no final, o maior segredo da vida com Cristo não é descobrir algo novo, mas é não abandonar aquilo que Ele já te confiou. Tem gente que vai de conferência a conferência, de encontro a encontro com Deus, já fez mais de 300 encontros com Deus e está sempre querendo. É maravilhoso, sim, estarmos nestes marcos, mas o lugar mais importante da sua jornada não são estes marcos. Entenda, é o seu dia a dia. Jesus fala sobre permanecer no seu amor, sobre obedecer, porque virão perseguições.
E aí essa parte é aquela que nós gostaríamos de pular. Vamos para Hebreus 10, 36? Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. E antes da volta dele, o que haverá sobre a terra? Haverá ais, haverá momentos de muita dor, a frieza geral nas nações, o amor de muitos se esfriando por causa da perversidade humana, por causa da iniquidade. Essas são coisas boas? Não. E a perseguição está no encalço da verdadeira igreja. A igreja que não é perseguida desconfia. Por quê? Porque para nós é mais perigoso a amizade com o mundo do que a espada do mundo. Porque quando o mundo nos persegue, é um sinal maravilhoso. Porque também perseguiu Jesus, porque também perseguiu os apóstolos, o mundo perseguiu os mártires, os fiéis ao Senhor foram perseguidos. Mas aqueles que o mundo está afagando, que o mundo está aplaudindo, este é o maior perigo. O vício na novidade produz pessoas incapazes de criar raízes. Quem vive procurando novidade nunca aprofunda em nada. A pessoa tem problema com o tédio. Nós vemos uma geração que tem dificuldade em contemplar, em ficar um momento, sem barulho, sem imagens, sem situações que possam trazer ali alguma sensação. Hoje nós vemos que a imaginação está comprometida, até mesmo das crianças. A gente precisa trabalhar dobrado para trazer uma imaginação nas crianças da igreja, porque já vem tudo muito pronto, as imagens das histórias já vêm prontas. Neurônios que estão ficando preguiçosos. Nós podemos ver ao caminhar da carruagem, ao andar da carruagem, a IA fazendo tudo, composições de músicas, letras lindíssimas, arranjos perfeitos. Ei, mas é tudo feito por uma máquina, é tudo feito por uma tecnologia. Aonde nós iremos chegar com tudo isso? Nós não sabemos. Só o que sabemos é que Deus está no nosso futuro. E se Ele está nos falando para a gente colocar o pé no freio e ter tempo de contemplação, de silêncio, é tempo de pararmos e ficarmos no silêncio um pouco, de reservarmos um tempo, um período do nosso dia para contemplarmos o Senhor, para sermos testados, provados, sim, em situações com o silêncio de Deus, sem respostas imediatas. O que você faz quando você não tem respostas imediatas? Seja no trabalho, na venda de uma casa, nos seus negócios. Você consegue ficar quieto, aguardando, ou você vai para as compras, ou você é viciado em comprar coisas, ou você vai para os jogos, você está viciado em jogar na internet, ou você vai para a bebida, ou você vai usar alguma droga, você vai inebriar a sua alma, ou você consegue ficar no silêncio, bebendo da fonte que é Cristo, bebendo dele, e dizendo: eu estou aqui, Senhor, porque eu preciso de Ti. Enche-me, Senhor. Calibra o meu coração ao Teu. Ficar num versículo da Bíblia, nesse versículo que nós falamos hoje, de João 15, 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Cava nesse versículo. Contempla essa mensagem para você ver o que Deus vai fazer. Mas não, queridos, a gente está muito cheio de informação. A gente sabe falar muito da vitória
vitória na cruz sobre o pecado, mas a dificuldade é quando nós somos tentados. Quando chega lá na tela do seu celular, naquele grupo onde eles compartilham pornografia, e até hoje você não teve coragem de sair de lá. Você sabe falar todas as histórias da Bíblia, mas você não sabe permanecer em Jesus. Por quê? Porque o movimento mundial está nos levando numa enxurrada de informações. Nós estamos viciados em repetições. A gente quer do mesmo jeito que a gente viu que está acontecendo lá do outro lado. Uma geração superficial acredita que intensidade é tudo, mas não é. Intensidade também não pode nos revelar maturidade, porque tem pessoas que são intensas e pulam de cabeça, mas às vezes está pulando num rio raso. Não veem o perigo. Acreditam que viver por fé é tomar decisões inconsequentes. Sabe? Viver por fé, o pastor fez uma campanha, são pessoas que acreditam que vão de campanhas em campanhas, de conferências em conferências, e se o pastor chegar lá e falar, eis que te digo, venda o seu carro e doa para a igreja, ele vai de cabeça, porque ele não está ouvindo o que Jesus quer falar com ele. Jesus quer falar com você, Ele quer te revelar os mistérios da palavra a todos nós. Você tem maturidade para entender quando Ele está te chamando no secreto? Mas não, queridos, uma geração que acostumou com comandos rápidos e rasos é facilmente manipulável. Mas a nós aqui Deus está falando, a minha igreja, que eu estou adornando, não é manipulável. Não será manipulada por Jezabel, mas será instruída como Elias. Será conduzida numa unção poderosa. Há uma frase de Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte: o silêncio diante da palavra conduz à escuta correta. Você já conseguiu ficar em silêncio? Ler e ficar em silêncio diante da palavra? Sem respostas prontas? Sem evangeliquez? Porque tem gente pegando o Antigo Testamento, tem essas aberrações, a internet está cheia disso. Porque o homem tinha não sei quantas esposas, e Deus mandou ele se deitar ainda com outra, e eu vou lá e vou fazer isso, porque a palavra está me dizendo. E ainda tem gente acreditando. Que tipo de cristão você é? Você tem intimidade com a palavra? Porque o silêncio diante da palavra conduz à escuta correta. Nós não temos respostas prontas diante da complexidade humana. Situações de dor, de sofrimento, situações políticas, de injustiça social. Nós não temos um gesso no qual nós estamos ali moldados. Nós temos o Espírito Santo nos conduzindo pontualmente a cada situação vivida, porque as coisas mudam. E silêncio, aprenda de uma vez por todas, não é a ausência de Deus. É o ambiente onde nós aprendemos a ouvi-lo. Deus nos forma na rotina e não nos grandes momentos. Para abrir o mar, para aquele povo passar, Deus havia formado eles antes, na rotina da escravidão. Depois, para tirar a escravidão de dentro deles, porque eles foram retirados do Egito, mas ainda havia resquício do Egito dentro deles. Houve a rotina do deserto. Deus sabe exatamente o tempo que vai demorar para você chegar nesse lugar em que você espera. Deixa o tempo nas mãos dele. E dedique-se em permanecer em Cristo. Dedique-se em conhecer a Cristo. Vivemos uma espiritualidade que precisa ser constantemente estimulada. É que nem, parece que nós estamos no manicômio, onde toda hora precisa de um choque. Hoje nem tem mais isso, graças a Deus. Mas a igreja muitas vezes parece isso.
precisa de choques sensoriais, você precisa de uns trimelique, um eis que te digo. Há quem diga que a igreja é um hospital. Eu me recuso a acreditar nisso. A igreja é um exército. Nós somos o povo de Deus, chamado para pelejar e vencer as nossas batalhas, porque o nosso general é Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos, que cura as nossas feridas, mas dentro do exército pode ter um hospital. Sim, porque às vezes nós somos feridos, às vezes nós estamos caídos, e aquele que está de pé, cuide para que não caia, ajuda o que está ferido a se levantar. E Jesus, ele vem falar com os discípulos sobre essa permanência nele, e ele fala: amem-vos uns aos outros, porque isso é o que vai nos fazer prevalecer contra a perseguição. Amem, sejam unidos, transponham os obstáculos pessoais, as questões relacionais, para terem uma comunhão sincera, para criar raiz num lugar, para servir uma comunidade, porque é isso que vai te proteger no dia mau, na perseguição, é isso que protege a igreja. Vivemos sobre a espiritualidade que o Senhor vai nos dizer sobre ler Bíblia, mesmo quando não há arrepio, orar quando parece que nada está acontecendo, congregar quando não há grandes eventos, ou talvez nenhum estímulo. Uma igreja que prega essa doutrina é suficiente para você ficar nela. Tem pessoas que escolhem igrejas com muitos eventos sem se importar muito com o que está sendo pregado. Porque, na verdade, as pessoas estão querendo fazer alguma coisa. E na igreja, talvez, é mais acessível. Eu já ouvi pessoas dizerem: ah, pastora, eu ia para a igreja porque era legal, era gostoso. Glória a Deus por isso, que a semente foi plantada. Mas chega um momento em que você quer algo mais profundo, porque Deus frequentemente trabalha naquilo que parece monótono, queridos. Deus é Deus de começos, Ele é de pequenos começos. O tédio também faz parte da formação espiritual, sabia? Nossa geração demonizou o silêncio. Qualquer minuto vazio é preenchido pelo ruído de um celular. Tem gente que não consegue dormir sem um ruído no ouvido, misericórdia. Está acabando com os neurônios das pessoas. Tem gente que não consegue dormir sem uma tela de TV ligada. Como que se fosse uma música para ninar. Pois em paz eu me deito com Deus e eu me levanto com Ele, porque eu permaneço nele, e Ele permanece em mim, e Ele quer me curar das minhas mazelas. E quando Ele fala essas coisas, não é para colocar o dedo em riste e nos condenar. Ele só está dizendo: eu posso mudar isso aí, você quer? Eu posso transformar a sua história, eu posso tirar desse limbo, mas você tem que permanecer em mim, você tem que desejar. Israel caminhou 40 anos, o maná era o mesmo todo dia. Eu queria saber quem aqui não teria reclamado desse maná. Se tiver todo dia um arroz na sua mesa para você comer, você vai agradecer com uma alma grata a Deus: Senhor, obrigado por esse arroz. Obrigado por essa salada, por este alimento. 40 anos. O mesmo maná, todos os dias. Eu ia gostar, porque diz que é gosto de coentro, pastor, não ia não. Coentro. Muito gostoso. A rotina preparou um povo, a rotina nos prepara. Ana, a rotina nos prepara, e nós desprezamos a nossa rotina. Quantas vezes amaldiçoamos a nossa rotina? A solitude, a rotina de um casamento, ela nos prepara a vencer as dificuldades.
errar, levantar, tentar acertar, superar os problemas juntos. Quem suporta o silêncio aprende a contemplar. E olha, se tem uma coisa que eu tenho percebido isso, que agora realmente é status. Quer ver algo que é patrimônio, que é invejável, que é riqueza mesmo? É a pessoa ter paz para contemplar. Ela poder ter um tempo a sós, sem fazer nada, sem estar esmagada pelos compromissos, pelas cobranças de uma sociedade que não para. Ter tempo para contemplar a natureza, para ouvir o canto dos pássaros, isso cura. Deus cura através da palavra, mas Ele nos cura através da criação. Os céus declaram a glória de Deus. Ter tempo a sós. Vamos para Tiago 1, de 2 a 4. Estamos caminhando para o final da mensagem. Redobre a sua atenção. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. É a contramão do mundo. Se sentir privilegiado por estar passando por um momento difícil. Porque esse momento vai produzir perseverança em você. Perseverança é permanecer quando não há recompensa imediata. É você estar com os olhos na eternidade. Porque o imediatismo, ele nos rouba de Deus. Porque você vai olhar as promessas, mas você pensa, mas é para lá longe. É lá para quando Jesus voltar? É lá para depois que eu morrer? Não, é para hoje. É na sua decisão de permanecer hoje. Você está pensando lá longe, você não sabe se tem lá longe na sua jornada. Você não sabe se hoje, à noite, sua alma será requerida no céu. Eu não sei que horas me será requerido. A gente vive na fé de que temos longos dias de vida. A prova produz perseverança, a perseverança produz maturidade. Hoje nós queremos maturidade sem processo, colheita sem estações, frutos sem raiz. Mas Deus não pula etapas. Deus não faz filhos transgênicos. Não. Ele não acelera processos. Não tem anomalia no corpo de Cristo, não tem câncer no corpo de Cristo, não tem. Ele mesmo diz que não deu fruto, ele lança fora. O que dá fruto, ele poda. Ele é o nosso agricultor. Tem a podinha aqui e outra ali, às vezes umas podas mais difíceis. Mas aleluia, fica feliz, porque é poda. A prova é a poda de Deus para você perseverar e aí o seu ramo vai ficar mais forte. O seu ramo vai estar mais eficaz para frutificar ainda mais. E o nome de Deus ser glorificado na sua vida. Agora, esse tipo de coisa, como quem espera dar fruto sem raiz, Deus não faz. Colheita sem estações. A maturidade é construída na repetição. Deus trabalha na repetição da obediência. Palavra repetida. Ele vem de novo. Talvez Deus esteja chamando a igreja a redescobrir disciplinas outrora esquecidas. Não é de agora, não. O silêncio, a contemplação, a constância, a rotina da palavra. A fidelidade quando ninguém está olhando. Talvez porque a gente tenha demonizado na igreja, né, católica, que nós
sabemos que o evangelho chegou até nós, passou por ela. Foi a igreja católica, apostólica, romana. Em algum momento ela foi genuína, mas no passar do tempo, começam a entrar as anomalias. Mas nós precisamos reter o que é bom. Talvez essas disciplinas ainda a gente encontre lá, mas na evangélica eu não tenho encontrado. O silêncio, a contemplação, a constância, a rotina da palavra, a fidelidade. O que é ruim a gente tira, o que é bom a gente guarda. O reino não é sustentado pelos que vivem procurando novidades, é sustentado pelos que perseveram. Jesus nunca disse, busquem novas experiências. Ele disse, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. A maior batalha dessa geração talvez não seja contra o pecado escancarado, que está assim, né? O diabo nem está mais usando de mensagem subliminar. O negócio está escancarado. Mas agora a gente percebe que, às vezes, a dificuldade em permanecer tem sido mais usada pelo diabo do que as mensagens escancaradas, sabia? Vamos para João 17, de 15 a 23. Antes de chegar ao Getsemane, Jesus fez essa oração. Você viu que a gente leu João 15, aí depois tem João 16. Em João 17, ele faz a oração sacerdotal. E é essa que nós vamos ler. Não rogo que os tire do mundo, ele falando com Deus, Pai, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Uma pausa. Em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. Isso quer dizer que quando você se santifica em Deus, você também está interferindo na santificação dos seus filhos. Você também está participando na santificação dos seus netos. Porque é um posicionamento que está sendo observado, enraizado. E Jesus falou, eu me santifico em favor deles, para que eles também sejam santificados pela verdade. Tem uma continuidade nisso. 20. Minha oração não é apenas por eles. Ele estava falando dos apóstolos, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Até aí. Depois dessa oração, então, João registra que Jesus saiu com os seus discípulos para o Getsemane, onde ele orou em profunda agonia. Então, ele faz essa intercessão a Deus, ele intercede por ele mesmo, para que ele tenha força de cumprir a missão até o fim. Ele ora pelos apóstolos e ele ora por nós e todos os que creram em Jesus, de geração em geração. E aí ele vai para o Getsemane, logo em seguida ele é preso e depois ele é crucificado. Portanto, João 15, 4, que é o nosso versículo base, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós, está inserido em um momento de despedida. Jesus está preparando seus discípulos para viverem sem a sua presença física. Eles estavam acostumados a ter Jesus em carne e osso.
E então, ele estava preparando para que eles prosseguissem, ensinando que a única maneira de continuarem firmes seria permanecendo nele, como um ramo permanece ligado à videira. E isso torna a expressão, sem mim nada podeis fazer, ainda mais impactante. O que é que você tem tentado fazer sem Jesus? Não vai dar certo. E também não adianta quando ele te diz um não e você entende isso, mas aí você vai assim mesmo porque você quer tanto, e você ignora os sinais e você continua. Isso daí não é perseverança, isso daí é obstinação. E Deus não está na obstinação. Obstinação não é virtude, não é princípio bíblico. Obstinação é uma mistura de orgulho com uma independência. Nós precisamos compreender aquilo que Deus tem para nós. E isso torna a expressão, sem mim nada podeis fazer, um alerta para nós. Sabe, o objetivo de Deus não é produzir cristãos empolgados, fogo de palha, não. Por um momento, isso até que pode parecer fé, mas os discípulos verdadeiros, eles produzem frutos e frutos que permaneçam. Fruto que permanece é fruto que vai gerando mais. O seu fruto, ele alimenta uma outra pessoa que vai se fortalecendo na fé, que daqui a pouco dá fruto também. E isso é permanecer, é prosseguir. Porque às vezes o que a gente faz parece tão pequeno, mas se você permanece crendo, sendo fiel, aquilo que você está fazendo pode gerar algo muito maior que nem você esperava. Eu encerro aqui hoje em João 15:16. Vamos colocar João capítulo 15, versículo 16, que vai nos mostrar o propósito da nossa perseverança. Ele disse assim: vocês não me escolheram a mim, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Você entendeu que tem contexto? Não é só pedir a sua vontade obstinada e colocar a frase no final, em nome de Jesus. Não é isso. É aquilo ali, ó. Vocês não me escolheram. Não tem a ver com cada um de nós, individualmente. Nós estamos ligados nele, porque tem a ver com ele, o propósito é dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E ele que te escolheu, foi ele que te achou. Ele te encontrou, você estava perdido, eu estava perdida, ele nos encontrou. E ele nos escolheu para irmos e darmos fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda. Aí sim, depois que enfrentamos a prova e perseveramos, permanecemos, enraizamos, aprofundamos, então, deu fruto, o que você pedir ao Pai te será concedido, porque Deus já vê maturidade em você. Ele já vê que você agrada-se do Senhor, então Ele pode conceder os desejos do seu coração. Amém? E ficamos aqui, essa é a palavra que o Senhor nos entregou para essa noite.